Então tá, gente, vamos começar? Sim? Preparados? Ui. Bora lá. Bora lá. Galera, olha só, é bastante exercício, vocês tiveram bastante dúvidas até. Não com as últimas listas, porque eu acho que a ecologia é um conteúdo relativamente mais fácil, né? Do que os outros, do que, por exemplo, a citologia. A citologia, a galera tende a ter um pouquinho mais de dificuldade, mas é algo compreensível. Não sei se essas palavras existem. Compreensível, eu acho que é o correto. Mas porque citologia é algo realmente... A ecologia a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, né? Então são coisas mais visíveis, mais perceptíveis. Né? A citologia envolve já a célula. Né? A célula a gente não consegue conhecer todas as estruturas assim a olho nu. Não é algo que a gente vê todos os dias da nossa vida. Né? Então fica mais difícil realmente a nossa visualização e assim nosso entendimento. Mas vamos tentar sanar aí essas dúvidas que vocês têm. Então a gente vai começar com a lista de exercícios da aula 7, citologia, sobre o ciclo celular. Esse assunto de citologia, ele volta. Assim que a gente terminar agora o livro 1, tá? Que a gente está quase terminando, ele volta. Tá? Porque o livro 2, ele volta a falar de citologia de novo. Então a gente vai voltar nele, tá? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela. Aí só me digam se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu abrir aqui. Tô conseguindo ver, pessoal? Agora sim. Agora sim. Sim? Tá. Então a gente vai começar. Vocês tiveram bastante dúvidas nessa lista, tá? Eu separei aqui os exercícios. A gente vai começar pelo exercício 2, tá? Da PUC São Paulo. Ele tá aqui. Deixa eu achar. 2, 2, 2. Aqui. Não. Mais pra cima. Aqui. Exercício 2, tá? Galera, o exercício 2 fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Aí, ele fala o seguinte. Nos seres vivos ocorrem dois processos de divisão celular, a mitose e a meiose. Tá? Qual das alternativas abaixo apresenta uma situação na qual ocorre meiose? Primeira coisa que você tem que pensar e tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Mitose, ela é um processo que vai acontecer sempre quando a gente precisa de reparo celular ou de multiplicação das nossas células do corpo de modo geral, tá? Então ela vai fazer mitose. Outra coisa que você tem que lembrar é que lá na mitose, tá, as células filhas são iguais à célula mãe. Tá? Isso é importante, é a mesma carga cromossômica. Então, se a célula mãe é 2N, as células filhas vão ser 2N. Se a célula mãe é N, é uma célula haploide, as células filhas também vão ser N. Tá? Isso é a mitose, beleza? A meiose, ela vai servir geralmente para formar gametas. Mas, de modo geral, a gente fala que na meiose, as células filha, que são 4, têm metade da carga genética, da carga cromossômica do que as células mãe. Então, se a célula mãe for 2N, as células filhas têm que ser N. Tá? Então, metade da carga cromossômica, beleza? Aí, tem que identificar ali nas situações qual delas diz uma situação mais específica de meiose. Tá? Que é o que está perguntando a pergunta. Aí, na alternativa A, vai falar o seguinte. Um fungo haploide produz esporos haploides. Então, olha só, se o fungo já é haploide e ele está produzindo esporos que também são haploides, isso aqui não pode ser meiose, porque as células filhas estão com a mesma carga cromossômica que a célula mãe. Então, essa aqui já não dá para ser. Tá? Então, essa aqui não. Beleza? Aí, na outra. O prótolo ou geração haploide de uma samambaia produz gametas. Galera, gametas é haploide ou diploide? Digam aí. Haploide. Haploide, gameta é sempre haploide. Por que que é haploide? Porque ele vai unir, né, dois gametinhas, vai gerar um indivíduo que é 2N, tá? Então, o prótolo ou geração haploide, então ela já é N, de uma samambaia, produz um gameta. Então aqui não aconteceu, tá, meiose, aqui aconteceu uma mitose, ele já era haploide, ele só produziu um gameta, tá? Isso é bem comum quando a gente for estudar lá nas plantas, tá? A gente vai ver mais específico. Mas essa é a chave da questão, ele já é haploide e ele deu origem a um gameta que também é haploide, tá? Então aqui também não é, aqui é um caso específico de mitose. Um zigoto de coelho, então o zigoto é a célula de origem a partir da união de dois gametas. Tá? Então os dois gametas se unem e geram um zigoto. Então se fala em zigoto, tu já sabe que é 2N. Tá?
origina blastômero que constituirão o embrião. Ah, professor, não sei o que é um blastômero. Não precisa saber. O que tu precisa entender dessa questão é que ele originou células que vão constituir o embrião, tá? Então, o zigoto, pessoal, ele já é o resultado da fecundação, né? Essa célula é o resultado de uma fecundação, e ele vai dar origem ao embrião. Como é que ele dá origem? Através de mitoses, tá? As células só começam a se proliferar para dar origem ao embrião. Então, esse aqui também não pode ser, tá? O esporo haploide de um pinheiro dá origem a uma das fases dessa planta. Então, olha só, o esporo já é haploide. E aqui tu não tem como saber se aconteceu uma mitose ou uma meiose. Provavelmente aconteceu uma mitose, porque ele não está dando muitas informações, tá? Então, como o esporo já é haploide, provavelmente o que ele deu origem foi através de mitoses, tá? Essa fase da planta aí que ele deu origem foi através de mitose. E aí a última fala o seguinte, o espermatócito primário humano dá origem a 4 células haploide. Então lembra que lá na gametogênese masculina, a gente tem uma célula que se chama espermatócito primário, tá? Esse espermatócito primário é o que vai entrar na primeira fase da meiose, lá na meiose 1, que é a fase reducional. Então aqui a gente tem um exemplo de meiose acontecendo. O espermatócito primário humano dá origem a 4 células haploide, tá? É a simplificação do que é realmente uma meiose. Tranquilo isso aqui, pessoal? Sim? Por mim tá tranquilo, sir. Isso aqui é de boas, né? Foi só um exemplo mesmo, ele resumiu o que é a meiose, tá? Dava para ir mais ou menos por eliminação. A próxima é a 3. Então, deixa eu pegar aqui a 3, logo abaixo. Essa aqui dá uma confundida mesmo. Vou pegar aqui minha canetinha. Galera, seguinte. Considerando o esquema a seguir como a representação simplificada da meiose, indique a alternativa correta. Então, o que ele está mostrando aqui? Tá? Ele está mostrando a simplificação das fases da meiose. É bem simplificado mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero que tu faça é identificar. Tu sabe que lá a meiose ela tem 2 divisões sucessivas, a meiose 1 e a meiose 2. Então, é importante que tu identifique nesse esquema onde é que acontece meiose 1 e onde é que acontece meiose 2, tá? A meiose 1, pessoal, ela é a fase reducional, mas isso tu não tem como saber aqui no desenho, olhando para ele. Mas tu sabe que na meiose 1 ela dá origem a 2 células filhas, tá? Então, onde é que no desenho está mostrando que a célula-mãe está dando origem a 2 células filhas? Nessa partezinha aqui, né? Então, essa aqui, ó, aqui eu tenho uma célulazinha mãe, que ela está dando origem a 2 células filhas. Então, isso aqui é a meiose 1, tá? Tranquilo? O que é esse... Não tá aparecendo tu marcando na tela. Como é que é? Trancou um pouquinho a tua fala. Fala de novo, por favor. Tá aparecendo tu riscando na tela, não sei se tá. Será que é a minha internet que tá ruim? Não tá aparecendo, tá riscando na tela, senhor. Não tá aparecendo na tela? Não tá aparecendo tu riscar na tela. A tela tá aparecendo. Ah, não acredito. É que tu tá falando esse aqui não tá aparecendo. Eu tava riscando, não tá aparecendo nada riscando na tela. Pra mim também não tá aparecendo, tô riscando. Então vamos mudar aqui a tática. Deixa eu abrir aqui no próprio PDF. Obrigado por avisar, pessoal. Deixa eu ver se ele abre. Aqui. Aqui. Acho que esse aqui fica melhor. Tá. Então a primeira coisa é identificar onde é que acontece a meiose 1, tá? Onde é que tu vai conseguir identificar isso? Primeira coisa. Tu sabe que a meiose 1 é aquela que dá origem a 2 células filhas. Onde é que tá mostrando isso? Justamente aqui, ó. Nessa... Agora tá aparecendo o quadradinho aí pra vocês? Sim. Agora sim. Tá. Então aqui onde eu coloquei esse quadradinho é a meiose 1, tá? Por quê? Porque eu tenho uma célula mãe dando origem a 2 células filhas, beleza? Aí logo abaixo eles colocaram D e E. Pessoal, o que significa esse D e E? É aquelas células que passaram por aquela rápida fase de descanso da célula entre a meiose 1 e a meiose 2, que a gente chama de intercinese, tá? Mas aqui não sofreu nenhuma outra divisão celular, era só a célula B e C deram uma descansada, passaram pela intercinese e vão entrar novamente na meiose 2, tá? Que está representada aqui por D e por E. Então, onde é que está a meiose 2? Tu sabe que na meiose 2 dá origem a 4 células filhas. Então, ela está aqui embaixo,
tá? É essa aqui. É a meiose 2. Beleza? Tranquilo isso? Sim. Sim? Tá. Outra coisa importante que eu quero que tu saiba. Depois, pessoal, que a célula passa pela meiose 1, todas as células que estão abaixo, elas são haploides, porque a meiose 1 ela é a reducional. Então, a não ser a célula A, todas as outras células são haploides. Então, B, C, D, E, F, G, H, I são haploides, tá? Porque elas já passaram pela meiose 1. Agora vamos para a questão, tá? A questão fala o seguinte: A, B, D, E e F são diploides. Não, a única que é diploide é a A, tá? O restante é tudo haploide. Então, essa aqui não pode ser, tá? Nem pensar. B, C, D e E são formadas na telófase 1. Gente, essa aqui dá uma confundida, tá? Mas seguinte, B e C, tu até pode falar que elas são formadas na telófase 1. Telófase 1 é a última fase da meiose 1, tá? Lembra que tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? A fase da divisão termina ali com a citocinese, tá? Então, B e C, ok, tu até pode falar que foi formada ali na telófase 1. Mas a D e a E, como é uma representação simplificada da meiose, tu não tem como falar em qual fase elas estão, porque elas podem estar em prófase, elas podem estar em metáfase 2, tá? Elas podem estar em anáfase 2, tu não tem como dizer precisamente se a D e a E foram realmente formadas na telófase 1. Tá? Então, essa aqui tu não tem como dizer porque é uma representação simplificada, tá? A, B, D e G são células idênticas quanto ao seu material genético. Não. A célula A é diploide e o restante é haploide. Então, essa aqui também não é, tá? B, C, D e I são haploides. Então, B, C, D, D e I são haploides? Sim, elas são haploides. Tá? Então, essa aqui provavelmente está certa. F, G, H, I são diploides? Não, elas são haploides, tá? Tudo abaixo de A são haploides. Tranquilo, pessoal? Sim, senhor, agora ficou bem claro. Ficou claro? Ela é meio confusa essa aqui mesmo, mas como ela é simplificada, ela pode dar esses probleminhas. É sempre bom vocês tentarem identificar essas coisas no desenho, tá? Para facilitar o entendimento de vocês, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre essa questão de haploide, diploide? Isso aí é bem importante, esses conceitos básicos. Sim ou não? Eu acho que é uma matéria bem confusa, né? Eu tenho que estar fazendo sempre revisão para não esquecer, assim. É bem confuso, tem que ficar revisando sempre. A questão de quantidade de DNA, número de cromossomos, que é isso aí que as questões vão tentar pegar vocês, tá? Gente, vamos para 6 então. Lá na 6 fala o seguinte. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes em genética, tá? Mas a gente já consegue resolver essa questão tranquilamente, tá? Falar sobre a síndrome do 47 ou síndrome XYY, ou seja, a pessoa, né, o homem, no caso, o menino, né, ele recebe 2 cromossomos Y. Ao invés de ele receber só um do pai, ele acaba recebendo 2. Tá? Ele também é chamado de síndrome de Jacobson ou a síndrome do supermacho. A gente vai ver que tem também a superfêmea, que ela é XXX. Ela recebe um X a mais. Tá? Então, essa aqui é a síndrome do supermacho. Tá? E, geralmente, os indivíduos que apresentam essa síndrome, eles têm algumas características marcantes. Eles são mais altos, geralmente são mais agressivos, tá? E por aí vai. Então, olha só, fala o seguinte. Apesar da constituição cromossômica 47, XYY não estar associada a nenhum fenótipo obviamente anormal, ela despertou grande interesse médico e científico após observar que a proporção de homens XYY era bem maior entre os detentos de uma prisão de segurança máxima, sobretudo entre os mais altos, do que na população em geral. Cerca de 3% dos homens em penitenciárias e hospitais de doentes mentais possuem cariótipo. Lembra que cariótipo é o conjunto de cromossomos, tá, de um indivíduo. O cariótipo 47XYY. No grupo com altura acima de 1,80 m, a incidência é bem maior, mais de 20%. Dentre os meninos nativivos, que são os que ficam vivos, a frequência do cariótipo 47XYY
é de cerca de 1 em 1000, tá? O que ajudou esse texto de apoio? Em nada, tá? Porque a questão não pergunta nada sobre o texto, ela pergunta o seguinte: marque a alternativa com a hipótese mais adequada à síndrome 47XYY. Então, olha só. Oi, Tainara, tudo bem? Tainá. Oi, senhor, tudo bem? Oi, Tainá, tudo bem? Vamos continuar. A gente está corrigindo a lista de exercícios. Oi? Um pouquinho atrasado. Ah, não tem problema, faz parte. A gente está corrigindo a lista de exercício 6, tá? Tá bem. Vou pegar aqui meu material. 7, exercício 6. Desculpa, o professor é super atrapalhado. Olha só, então a gente está falando sobre a síndrome 47XYY. Galera, por que isso acontece? Tá? Porque lá na divisão meiótica do pai, quando vai dividir, tá, o cromossomo Y, ele acaba não dividindo. E aí, ao invés ali do gameta, do espermatozoide, ficar só com um cromossomo Y, ele fica com 2. Tá? E aí, lá na fecundação, o indivíduo, né, a prole, né, desse cara vai acabar herdando esses 2 cromossomos Y do mesmo espermatozoide. Tá? Vamos lá para as questões, então. Por que isso é explicado? Qual é a hipótese mais adequada? Alternativa A. Não disjunção das cromátides irmãs paternas do cromossomo Y na meiose 2. Pode ser uma hipótese? Pode, pessoal. Lembra que lá na meiose 2, né, os cromossomos estão lá com as cromátides duplicadas e elas precisam se dividir no meio. Né? Precisa ir um ladinho do cromossomo para cada lado, tá? Metade do cromossomo para cada lado. Se isso não acontece, pessoal, o indivíduo acaba herdando uma carga cromossômica maior do que ele deveria, tá? Então isso pode acontecer, pode ser uma hipótese, tá? Vamos ver se não tem outra que explica melhor. Então, a B. Não disjunção das cromátides irmãs paternas do cromossomo Y na meiose 1. Pessoal, o que você tem que lembrar? Que na meiose 1 acontece a separação, a disjunção, tá, dos cromossomos homólogos. Lembra que os cromossomos ocorrem aos pares, tá? Eles estão lá unidinhos. Na meiose 1 acontece a disjunção dos homólogos, não é das cromátides. Tá? As cromátides irmãs, que é cada partezinha desse cromossomo, vai ser dividida na meiose 2. Tá? Então essa aqui não está certa porque ela tem um erro conceitual, beleza? C. Não disjunção dos cromossomos homólogos maternos. Não tem nada a ver com a mãe, porque a mãe não tem cromossomo Y. Tá? Então, todas as alternativas que falam da linhagem materna estão erradas, porque a culpa é do pai. Tá? Não disjunção das cromátides irmãs maternas. Não. A D também está errada. E. Não disjunção dos cromossomos homólogos paternos ou maternos. Não. Tá? Tá errada essa aqui também. Então, a correta que melhor explica é a A. Tranquilo, pessoal? Sim, sim. Entendido isso? Sim. Vocês vão me falando se ficaram com dúvida, tá? Tranquilo, senhor. Tá. Agora vamos para a 8. Tá? Ali do outro ladinho. Vamos lá. Uma diferença importante entre animais e vegetais é o crescimento corporal. Ao contrário dos animais, as plantas crescem ao longo de toda a vida. O crescimento indeterminado dos vegetais se dá graças aos tecidos embrionários perenes. Perenes é que ele está sempre ativo, tá, o ano inteiro. Denominado meristemas. Os processos celulares fundamentais para a atividade desses crescimentos são a mitose e a diferenciação celular, responsáveis respectivamente pelo e pelo, ou seja, completar as lacunas. Galera, olha só, mitose sempre vai ter o objetivo de proliferação da célula, tá? E a diferenciação celular vai ter o objetivo de especializar essa célula, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá no nosso corpo, principalmente ali no embrião, as células tronco, tá? As células tronco embrionário. Essas células tronco embrionárias, elas vão fazendo vários processos de mitose ao longo do desenvolvimento embrionário. Conforme elas vão fazendo mitoses, essas células vão se especializando nos tecidos do embrião. Tá? Então, tecido lá da epiderme, tecido conjuntivo, tecido adiposo e por aí vai. Elas vão se especializando em funções. Tá? Então, vamos procurar ali o que caracteriza uma mitose e o que caracteriza uma divisão celular. Vamos lá. Mitose, ela é responsável pela proliferação? Tá? A diferenciação celular é responsável pela seleção do número de células dos tecidos? Não, ela não seleciona nada, ela só diferencia. Tá? Então, vamos para B.
B. A mitose é responsável pela redução do número de cromossomos? Não, nada a ver, tá? Isso aí é meiose. Já tá errado. Então, C. A mitose é responsável pela seleção do número de células? Não, ela não faz seleção do número de células, ela faz proliferação, tá? D. Variabilidade dos tipos celulares? Não, mitose, as células vão ser todas iguais à célula-mãe, tá? Não gera variabilidade dos tipos celulares. Isso aqui, quem gera variabilidade dos tipos celulares é a diferenciação, tá? E a E, já é a que sobra, tá? Vamos ver se ela realmente atende a questão. Aumento do número de células, sim, proliferação. E especialização das células dos diversos tecidos. Sim, isso aqui é o que é diferenciação celular. Tranquilo, pessoal? De boas? Sim, Pra mim tá de boa, só. de boinhas? Agora, Tranquilo, tá? Beleza. Aí fico feliz, tá tranquilo. Vamos lá, que tem mais ainda. 9. Nos esquemas abaixo temos uma representação de um cromossomo em duas fases sequenciais, A e B, da divisão celular. Então, olha só. Tu tem que olhar para esses desenhos e tu tem que saber qual é a fase da divisão celular que eles estão presentes. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Esses cromossomos estão em mitose ou em meiose? mitose? Mitose? Todo mundo acha que está em mitose? Sim. Sim? Tá. Eles não poderiam estar em meiose 2? Mas daí eles teriam. Não, pera. Deixa. Vai. Também poderiam. Também poderiam, né? Porque lá na meiose 2 também acontece a divisão das cromátides irmãs, que é isso que está mostrando aqui nesse desenho, tá? Então lembra que a meiose 2 ela é equacional, ela até poderia ser chamada de mitose da meiose, né? Porque ela é igual a uma mitose, tá? Então aqui ele pode estar, deixa eu escrever aqui para vocês, em mitose ou meiose, escrevi tudo errado. Ups. Ou meiose 2, tá? Tanto faz. Show de bola. Agora deixa eu perguntar. Qual é a fase da divisão celular que A se encontra? Prófase, metáfase, anáfase ou telófase? Tem que estar craque nisso aí. Fase da divisão que os cromossomos estão no centro da célula. Se forma a placa equatorial ou placa metafásica. Qual é a fase da divisão celular? Eu vou chorar? Metáfase? Metáfase. Isso aqui tem que saber, gente. Quando o cromossomo está no centro da célula, alinhadinho na placa, né, equatorial, placa metafásica, ele está em metáfase, tá? Metáfase, tá? Pode ser a metáfase da mitose ou metáfase 2, tá? E aqui do ladinho, qual é a fase da divisão celular? O Bzinho aqui. Depois da metáfase vem a Anáfase? anáfase. Mesma coisa, que pode ser a anáfase da mitose ou anáfase 2. Anáfase. Beleza? Agora vamos para a questão. Identificar tudo isso, vamos para a questão. As fases A e B em questão são observadas exclusivamente na mitose? Não, a gente já sabe que é na mitose ou na meiose 2. Exclusivamente na meiose? Também não, tá? Pelo mesmo princípio. Na mitose e na primeira divisão da meiose? Não, pessoal. Se fosse primeira divisão da meiose, tinha que ter os homólogos, tá? Um do ladinho ali do outro. Essa aqui também não. Na mitose, na segunda divisão da meiose? Sim, com certeza. Tá? Certíssimo. E vamos ver por que a aí tá errada. Na meiose 1 e na meiose 2. Não, se fosse meiose 1, tinha que ter os homólogos. Tá? Não tem, então também tá errado. De boas, galera? Entendida essa? Sim. Sim? Tá. Então vamos lá para a próxima. Próxima é a 13.
3. Aqui. Vamos lá. O processo de divisão celular para a formação de células reprodutoras humanas viáveis, femininas e masculinas, dará origem, respectivamente, a. Então, aqui, basicamente, a diferença entre a gametogênese feminina, tá? E a gametogênese masculina, a espermatogênese e a ovogênese, tá? Então, vamos lá. Alternativa A. 4 células de 46 cromossomos e 4 células de 46 cromossomos. Pessoal, quantos cromossomos tem os gametas humanos? 23? 23, tá? 23. Então, essa aqui tá errada, tá? Porque não é 46, é 23. Metade da carga cromossômica da célula-mãe. Uma célula de 23 cromossomos e 4 células de 23 cromossomos. Sim, tá? Lembra lá que a ovogênese vai dar origem a uma célula viável, tá? O ovócito lá secundário, que se acontecer a fecundação se transforma no óvulo, tá? E a espermatogênese vai dar origem a 4 células, a 4 espermatozoides, tá? Com 23 cromossomos. Então aqui tá certíssimo. Vamos ver por que as outras estão erradas. Uma célula de 46 cromossomos e 2 células de 23. Não, nada a ver essa aqui, a pessoa viajou. 4 células de 23 cromossomos e 2 células de 23 cromossomos. Não, também tá errada. Uma célula de 48 cromossomos e 4 células de 48 cromossomos. Não, tá? Errada essa aqui também. Tranquilo, pessoal? Então a resposta certa é a B. De boas essa? Sim. Tá. Essa aqui é a lista de exercícios mais demorada, porque foi a que vocês mais tiverem dúvidas, tá? Tiveram dúvidas. Mas estamos terminando. Bueno, 21, tá? O gato doméstico, Felis domesticus. O que tá errado nesse nome científico? Última aula de bio. O que tá faltando aí? A letra tem que estar em itálico? Isso, o destaque, né? Ou tinha que estar em itálico, ou em negrito, ou entre aspas. Tinha que ter um destaque aí desse nome doméstico, desse nome científico, tá? Vamos lá. O gato doméstico, Felis domesticus, tem 36 pares de cromossomos em suas células somáticas. Sabendo disso, o número de cromossomos nos espermatozoides maduros do gato, o número de cromátides irmãs existentes em uma célula que está entrando na primeira divisão meiótica e o número de cromátides irmãs que está entrando na segunda divisão meiótica é, respectivamente. Essa questão é bem interessante. Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa que a questão fala é que o gato doméstico tem 36 pares de cromossomos, tá? Ou seja, quantos cromossomos ele tem ao total? 72 cromossomos. Se eles têm 36 pares, ele tem 72 cromossomos, tá? Show de bola. Quantas cromátides irmãs, tá? Esse gato doméstico tem? Lembra que os cromossomos ocorrem aos pares. A célula, quando entra na primeira divisão meiótica, tá? Ela vai duplicar o seu material genético, ela vai duplicar as suas cromátides, tá? Então, se ele tem 72 cromossomos e ele duplicou as cromátides, tá? Com quantas cromátides ele vai ficar na primeira divisão meiótica? Isso daí, tá? 144. Não precisa fazer de cabeça, porque eu já tinha feito antes, tá? Cromátides. Como é que eu cheguei a esse resultado? 72 vezes 2, tá? Cromátides. Tranquilo, pessoal? Sim? Parte do conteúdo, sim. Eu perdi um pouco na matemática, mas não... Quando envolve matemática, o negócio, né, vai pro lateral. Mesma coisa aqui. Quando vai para as exatas, sabia que quando eu estudava no curso, correndo nas aulas de matemática, quem me dava aula era o João e tinha um outro professor, o Giba. Ele era ótimo, as aulas eram maravilhosas, mas eu tinha sérios problemas, tinha vontade de sair correndo. Então, Pois é o caso, senhor. É bem o caso. É bem o caso, né? Ai, é triste, gente. E no primeiro semestre de biologia eu tive matemática. Super legal, né? Então, vamos lá. Galera, então na primeira divisão ali da meiose, na meiose 1, ele vai entrar com 144 cromátides, tá?
Show de bola. Meiose 1 é uma fase reducional, então vai dividir tudo isso aí ao meio. Se ele entrou na meiose 1 com 144 cromátides, quantas cromátides, irmãs, ele vai entrar na meiose 2? Isso mesmo, pega o 144 e divide por 2, tá? Porque dividiu no meio lá na meiose 1. Aí tu vai chegar à conclusão que ele vai entrar com 72 cromátides. Beleza? Agora vamos achar qual é a alternativa que fala disso, tá? Vamos lá, o exercício pede o número de cromossomos dos espermatozoides maduros. Então, se é espermatozoide maduros, ele vai ter 36 cromossomos, porque é metade dos cromossomos do que uma célula diploide. Então, 36. Depois, uma célula que está entrando, né? O número de cromátides irmãs existentes em uma célula que está entrando na primeira divisão meiótica. A gente já sabe que na primeira divisão ele entra com 144 cromátides. E o número de cromátides irmãs que está entrando na segunda divisão meiótica. Então, a gente sabe que na segunda divisão meiótica ele entra com 72 cromátides. Então, a alternativa correta aqui é a E. De boas, pessoal? Não, né? Isso aqui é confusa. O que acharam dessa questão? Confusa. Um saco de fazer. Mas eu achei ela interessante, mas ela é confusa mesmo. É para testar os conhecimentos de vocês sobre mitose, meiose, divisão celular. Cromátides de irmã, cromossomas, coisas assim. Tá, pessoal? Alguma dúvida sobre essa questão? Não? Não, sim. Tá bom. Vamos para a 22, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tá, 22. Observe o desenho abaixo que representa uma célula em divisão. Mesma coisa que a gente fez na anterior. Qual é a divisão celular que está acontecendo aqui? Mitose ou meiose? Mitose? Mitose? Não. Não. O que eu tenho aqui, ó? Ó os homólogos presentes, ó. Os dois cromossomos homólogos, um do ladinho do outro, né? Aí depois eles vão se dividir. Vai um para cada lado, por isso que reduz a carga cromossômica, tá? Então, sempre quando a gente tiver esses cromossomos homólogos, tá? A gente chama isso aqui, ó, de tétrades. Tétrades. Ou bivalentes. Tá? Os dois nomezinhos que a gente dá é essa forma, quando cromossomos homólogos estão um do ladinho do outro, tá? Tétrades ou bivalentes. Isso aqui, pessoal, só tem o presente na meiose, tá? Se fosse mitose, estaria só um cromossominho bonitinho, tá? Não teria o seu homólogo do lado, tá? Então, isso aqui é meiose. Vamos lá para a alternativa. Qual é a fase da meiose, isso aqui? Metáfase. Metáfase 1 ou 2? A1. 1, por causa dos homólogos, tá? Então, Sim. metáfase 1, beleza? Sabendo disso, vamos para a questão. O desenho refere-se a uma célula germinativa em metáfase 1? Sim, tá? Germinativa é a mesma coisa que célula gamética, tá? Então, essa aqui provavelmente seja certa. Somática em prófase? Não, somática são as células do corpo, tá? São as células que formam as outras células do nosso corpo em geralzão, tá? Então, essa aqui não. Germinativa em prófase 2, a gente já sabe que não está em prófase. Somática em metáfase? Não. Germinativa em anáfase? Não. Se tivesse em anáfase, ela teria separado os homólogos, tá? Os homólogos estariam migrando para os polos da célula. Tranquilo? Então, essa aqui é a alternativa A. De boa, gente? Sim? Sim, 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 sim? Sim, senhor, essas sim. Ah, demais. Tá, vamos lá então. Deixa eu achar aqui as outras, que vocês querem dúvidas. Estamos terminando. Tá, são as duas últimas agora. Vamos lá. O gráfico representa um teor de DNA no núcleo de uma célula ao longo do ciclo celular, tá? Primeira coisa, vamos interpretar esse gráfico aqui, tá? O gráfico está mostrando a quantidade de DNA, então não é o número de cromossomos,
É a quantidade de DNA. E em função do tempo, tá? Gente, todo o ciclo celular ele vai começar ali com uma fase que a gente chama de intérfase, tá? É a fase de preparação para a divisão celular. Intérfase. Beleza? Essa intérfase, ela tem 3 fasezinhas, tá? A fase de G1, a fase S e a fase G2, tá? Na fase G1 é aquela fase de início dos reparos, tá? Ou seja, o teor de DNA não vai mudar. Então, o que está mostrando aqui no iniciozinho é justamente essa fase G1, tá? Depois, percebam que a gente tem uma fase aqui no 2 que ele aumenta a quantidade de DNA, tá? Ele duplica a quantidade de DNA. Onde é que isso acontece? Acontece lá na fase síntese, tá? Vai duplicar a quantidade de DNA. Por que ele faz isso? Porque como a célula vai se dividir depois, todas as células de origem, tá? Tem que ter a mesma quantidade de DNA, tá? Então aqui, como aumentou o teor, eu sei que a fase é a fase S, tá? Depois eu tenho uma outra fase aqui no 3, que a quantidade de DNA continua a mesma, beleza? Então aqui eu tenho a fase de G2. Tranquilo, pessoal, isso? Sim? Sim, senhor. A G2, se tiver tudo certo, ela vai entrar em divisão celular. Tá? Então aqui a gente tem a divisão celular. Tá? Show de bola. O que eu tenho aqui, pessoal? Nessa primeira fasezinha, aqui nesse iniciozinho, eu tenho a primeira fase da divisão celular, que é a prófase. Tá? E eu também poderia colocar aqui junto a metáfase. Metáfase. Tá? Tá aqui no iniciozinho. Deixa eu trazer isso aqui mais para cá. Aí logo depois, percebam que aqui ó, tem um declínio. A quantidade de DNA ela é dividida no meio. Onde é que eu tenho a divisão da quantidade de DNA? Não é divisão cromossômica, é divisão da quantidade de DNA. Tá? Eu vou ter ali na anáfase, onde as cromátides irmãs vão se dividir. Tá? Vai um pouquinho ali de DNA para cada polo da célula. Então aqui eu tenho a anáfase. Tá? E por fim aqui eu vou ter a telófase. Pessoal, esses gráficos vão ser sempre iguais, tá? Então, eles sempre vão ser relativamente dessa forma, tá? Agora, vamos para a questão. Sabe-se que a vinblastina é uma substância que promove a despolimerização dos microtúbulos presentes nas fibras do fuso. Caso uma célula eucariótica seja tratada com vinblastina, é correto afirmar que ela ficará estagnada em... Então, olha só. Essa substância aqui, vinblastina, ela não deixa com que as fibras do fuso, lá do centríolo, se formem, tá? Se elas não se formam, pessoal, não acontece divisão, porque é as fibras do fuso que vai separar as cromátides irmãs, lá na divisão celular, lá na anáfase. Como eu não tenho a formação, como eu tenho a despolimerização dessas fibras do fuso, elas não se formam, e com isso não tem a divisão celular, tá? Aí pergunta onde é que acontece, tá? Caso uma célula eucariótica seja tratada com a vinblastina, é correto afirmar que ela fica estagnada em onde é que para o ciclo celular. Em 4, por não ocorrer a migração das cromátides irmãs para os polos. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Não acontece a anáfase, tá? Porque não tem formação de fibras do fuso. Tá? Então essa aqui provavelmente seja certa. Em 3, por não ocorrer a citocinese, não. 3 ela ainda está em G2. Tá? Então essa aqui não. Em 2, por não conseguir replicar o DNA, não, ela consegue replicar normalzão, tá? Porque os microtúbulos não têm ali função na replicação do DNA. 1, por não conseguir sintetizar proteínas, também não, porque eles não têm função nessa questão, tá? E 2, por não conseguir sintetizar proteínas, também não tem nada a ver as fibras do fuso. Tranquilo, pessoal, isso aqui? Sim? Eu achei meio confuso, senhor. Mas Confuso, envolve né? bastante conteúdo, né? É, exatamente. Mas esses gráficos, sempre quando eles aparecerem, eles sempre vão seguir essa mesma lógica, tá? Só tem que te ligar no que está aqui no cantinho, se é teor de DNA ou quantidade de cromossomos, tá? Porque daí isso aí vai influenciar na questão, tá? E a última é 25, que é a mesma coisa, ó. Aqui no início eu tenho G1, depois quando duplica o DNA eu tenho G2, permanece constante, S, permanece constante eu tenho G2, e depois ela entra em divisão celular, tá? Então vamos lá. O gráfico mostra a variação da quantidade de DNA de uma célula somática durante diversas fases de sua vida.
No gráfico, a mitose propriamente dita e a intérfase correspondem respectivamente aos períodos de tempo de. Então, olha só, tu já sabe, pessoal, que o iniciozinho é a intérfase, tá? Então, aqui, ó, de 1 a 2, de 1 a 3, desculpa, de 1 a 4, aqui, de 1 a 4, eu vou ter a intérfase. Eu tenho inicialmente a G1, depois eu tenho S, depois eu tenho G2. De 4 a 6, eu tenho a divisão celular, prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, vamos lá. A mitose, propriamente dita, acontece de 4 a 6 e a intérfase acontece de 1 a 4. A resposta certa é a A. De boa, gente? Ele só inverteu ali para confundir a cabeça mesmo. Tranquilo essa? Eu só não entendi nesse gráfico por que tem um declínio. Um declínio. Por que sobe e aí depois desce de volta? Tá, porque eu tô falando de teor de DNA, tá? Então aqui onde sobe, ele tá dizendo que o DNA duplicou. Eu tinha uma quantidade X de DNA, ele duplicou. Isso acontece lá na fase de síntese, tá? Lá na intérfase, beleza? Por que ele duplica? Justamente porque na divisão celular as células filhas têm que ter a mesma quantidade de DNA do que as células mãe, tá? Mesma quantidade de DNA diferente de carga cromossômica, tá? Então, a mesma quantidade de DNA do que as células mãe. Tranquilo? Então, por isso que ele faz essa síntese, beleza? Aí, depois, na anáfase, ela divide, né, esse cromossomo no meio. Então, ela divide a quantidade de DNA para as células filhas. Então, por isso que eu tenho um aumento e depois, na divisão celular, eu tenho o declínio. Aí, ele volta ao normal, vamos dizer assim, lá na divisão celular. Entendido? Sim, e o que é os números embaixo? Tipo o 5 e o 6. É só uma marca de tempo, tá? Hipotética. Ali, é só para marcar o tempo. Então, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4. Isso não interfere muito na questão. Tá? É só uma marca de tempo para ter uma referência ali. Ah, tá. Tá? Não tem nada muito relativo quanto a isso. Certo? Ah, tá, que eu não tinha entendido o porquê desse tempo. Não, é só para ter uma marca ali para conseguir fazer a questão, né? Porque senão tu não conseguiria responder ali se não tivesse uma referência de tempo. Mas poderia ser A, B, C, D. Também poderia ser, tanto faz. Tá? Entendido, pessoal. Alguma dúvida sobre essa lista de exercícios? Ela foi a mais longuinha, assim, porque vocês tiveram mais dúvidas. Tudo certo com essa? Certo. Isso. Esse soro foi meio... Mas pratiquem bastante, tá? Isso aí é bem importante, tá? Gente, vamos para a próxima, então. Tá? A próxima é a lista de exercícios 8, sobre evolução e especiação. Não salvar. Deixa eu ver, eu acho que eu não abri. Aqui. Podemos ir? Sim. Tá. Bueno, vamos lá, pessoal. Seguinte. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a questão 3, tá? Que a Vitória me perguntou sobre árvores filogenéticas, que ela não tinha entendido muito bem, tá? Pessoal, o que é uma árvore filogenética? Aqui na questão 3 está mostrando a árvore filogenética da espécie humana, tá? As árvores filogenéticas, elas servem, tá? Para ilustrar a história da vida evolutiva de um ser vivo, tá? Bem como os seus ancestrais, tá? Os seus organismos mais ancestrais e os organismos mais primitivos e os organismos mais derivados, tá? Os organismos mais atuais. Basicamente, eles vão contar quem deu origem a quem, ou quem evoluiu de quem, tá? Quem é mais aparentado com quem, isso aí as árvores filogenéticas vão contar, tá? O que essa árvore filogenética da espécie humana está me mostrando? Está mostrando o seguinte, tá? Aqui eu tenho um grupo de primatas e entre eles o ser humano, tá? Aí a pergunta diz o seguinte: considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e, ou seja, o ser humano que está aqui. Deixa eu abrir aqui a minha... O ser humano que está aqui. Oh, porcaria. Aqui. Ele é mais aparentado com quem? Com um gorila ou com esses outros seres aqui, ou com o bonobo e com o chimpanzé, tá? Que são esses que estão do outro ladinho. Bom, vamos ver a árvore filogenética,
tá? Quem é o ancestral comum mais recente, tá? Que o ser humano compartilha? Ele compartilha o ancestral comum mais recente entre o gorila ou entre o bonobo e o chimpanzé? Vamos ver aqui na área filogenética, tá? Se a gente voltar na história evolutiva do ser humano com o gorila, que é esse indivíduo que está aqui, ser humano e gorila, tá? Eu vou ver que o ancestral em comum mais recente desses seres, ele está aqui, ó. Tá? Esse é o ancestral comum mais recente. Uma linhagem deles deu origem ao gorila, a outra linhagem vai dar origem ali ao ser humano, bonobo e o chimpanzé. Tá? Então, o mais recente é aqui. Vamos ver agora se o bonobo e o chimpanzé, que são esses seres aqui, eles compartilham o ancestral comum mais recente com o ser humano. O ancestral comum mais recente entre o bonobo, o chimpanzé e o ser humano está aqui. Tá? Ou seja, pessoal, qual é o ancestral comum mais recente? O que é compartilhado entre o ser humano e o gorila ou o que é compartilhado com o ser humano, o bonobo e o chimpanzé? Que é o mais recente aqui? O que ele compartilha com o bonobo e o chimpanzé. E o chimpanzé, muito bem, ele é o mais recente, tá? Um tem 8,5 milhões de anos e o outro tem 5,5 milhões de anos. Então, a partir disso, pessoal, eu consigo dizer que o bonobo e o chimpanzé, eles são mais aparentados com o ser humano do que o gorila, porque eles compartilham o ancestral comum mais recente. Tá? Tranquilo? E agora, se eu perguntar assim, ó, então essa aqui é a questão bonobo e... Aqui, ó, D, chimpanzé e bonobo, tá? Agora, se eu perguntar assim, ó, o ser humano, ele é mais aparentado com o bonobo ou com o chimpanzé? O que vocês me diriam? Com o chimpanzé? Por quê? Não, com o bonobo. Com o bonobo. Por Confundi quê? ele com os desenhos. Pelas aparências, assim? Não tem como saber, tá? Tanto o chimpanzé quanto o bonobo, eles são mais aparentados com o ser humano. Por quê? Presta atenção aqui, ó. Esse ancestral comum que tem aqui, ele deu origem tanto ao chimpanzé quanto ao bonobo, tá? E ambos os dois, tanto o chimpanzé quanto o bonobo, compartilham o mesmo ancestral comum, tá? Com o ser humano. Para o bonobo ser mais aparentado com o ser humano, ele tinha que apresentar um ancestral comum exclusivo com o ser humano. Ele não poderia ter compartilhado esse ancestral com o chimpanzé, tá? Então aqui eu não tenho como dizer se é o chimpanzé ou o bonobo o mais aparentado, tá, com o ser humano. Por essa árvore filogenética. Tranquilo isso, pessoal? Entendido? Desse jeito, assim, mais prático, até mais fácil de entender mais a árvore fácil, né? filogenética. Uhum. É, bem mais fácil. Ficou mais fácil. É bem confuso ainda, né? Mas ficou mais fácil. Mas é mais ou menos isso, essa é a ideia, tá? Tu sempre tem que olhar para o ancestral, sempre, tá? É isso que a filogenia vai dizer. Se a gente for analisar a aparência, a gente vai estar falando de taxonomia, e aí a taxonomia ela não consegue dizer essa relação bem específica de evolução e de similaridade genética, tá? Tranquilo? Beleza. Então, se perguntarem para você se o ser humano veio do macaco, não, ele não veio do macaco, porque nem o bonobo, nem o chimpanzé são macacos, tá? Eles são primatas, e eles são de um grupo de seres vivos que chamam símios, tá? Que não são macacos, beleza? São símios. Tranquilo? Então, o homem não veio do macaco, ele veio dos símios. Vamos lá, então, para a questão. Essa aqui tem poucas. Vamos para 7. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie, que não cruzam mais entre si, podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Isso aqui é o princípio da especiação. Tá? Sempre quando a espécie para de... a população, né, um grupo de indivíduos da mesma espécie dentro de uma população, eles param de se reproduzir, esse grupo está se encaminhando, tá, para um processo de especiação. Eles param de se reproduzir entre todos os indivíduos da mesma população e só se reproduzem com certos indivíduos dentro dessa população. Isso é um processo de especiação. Tá? Eu tenho um isolamento reprodutivo. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídeas,
Epidendro denticulatum, tá? Então, o cara pegou vários indivíduos da mesma espécie e começou a analisar de diferentes locais e começou a analisar se elas se reproduzem entre si, tá? Se todos os indivíduos dessa mesma espécie reproduzem entre si. E ele fez essa linda ilustração aqui que confunde a nossa cabeça, tá? Mas vamos lá. O que isso aqui está mostrando, pessoal? As flechas contínuas, ela está mostrando que há troca de material genético. Então, há reprodução entre os representantes dessa espécie, tá? As linhas, as flechas pontilhadas, significa que não há mais reprodução entre os indivíduos dessa espécie, tá? Eles não têm mais a reprodução ali acontecendo. Então, possivelmente, eles estão se caminhando para um processo de especiação. O que eu preciso ter, tá, para que esses indivíduos, tá, sejam de espécies diferentes? Isolamento reprodutivo. Então, ambas as flechas precisam estar pontilhadas, tá? Eu não posso ter reprodução de nenhum dos lados, tá? Entre nenhum dos indivíduos, para ser um processo de especiação. Então, vamos lá. No diagrama estão os resultados do cruzamento entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Então, olha só. Se eu fizer uma análise minuciosa nessa área, nessa ilustração, eu vou ver o seguinte, que essa espécie aqui, ó, a Itirapina, ela não se reproduz mais com a Petit. Olha aqui as duas flechinhas aqui, ó. Essas duas flechinhas estão pontilhadas. Então, eu não tenho mais cruzamento entre esses seres, tá? Possivelmente a Petit vai dar origem a uma nova espécie, a Itirapina vai dar origem a uma outra espécie. Aqui está acontecendo um processo de especiação. Tá? Onde mais está acontecendo? Entre aqui, ó, a marambaia e a alcobaça, tá? Olha aqui essa flechinha aqui, ó. Também, ambas as flechas estão pontilhadas, então esses dois indivíduos, representando esses indivíduos, não estão se reproduzindo entre si, por mais que eles sejam da mesma espécie ainda. Possivelmente eles estão se caminhando por um processo de especiação. Agora é só achar lá nas alternativas onde é que encontro a Itirapina e a Petit, e a alcobaça e a marambaia, tá? Vamos lá, então. Eu vou encontrar isso aqui, ó. Itirapina e Petit, alcobaça e marambaia. Alternativa D. De boas, pessoal, isso aqui? Essa foi fácil, pessoal. Como é que é? Não entendi. Essa foi fácil até. Fácil até, né? Ela só Foi mais observação, né? É, por causa das flechas, mas ela é de boinhas, assim. Nível médio, tá? Pro Enem. Deixa eu ver se tem mais uma. Tem. Vamos lá. Questão 20 agora. Aqui. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si, devido à grande diferença entre seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, especiação. Então, por mais que existam, né, dentro ali da espécie cão doméstico, tá? Por mais que existam diferentes raças, tá? Eles são da mesma espécie. Por quê? Porque eles têm ainda a capacidade, tá, de se reproduzir entre si. Por mais que tenha diferenças ali entre tamanho, que impossibilita muitas vezes a reprodução, tá? Eles ainda têm potencial para se reproduzir. Então, não acontece um processo de especiação no cão doméstico. Por isso que eu tenho raças, tá, ali acontecendo. É o mesmo princípio da subespécie, tá? Eu tenho mudanças de características, mas continua se reproduzindo entre os indivíduos da mesma espécie, tá? Vamos lá. Essa especiação não ocorre. Então, ele quer saber por que não ocorre especiação. Tá? Isolamento geográfico entre as raças. Então, olha só. Isolamento geográfico favorece uma especiação. Ele quer saber por que não ocorre, tá? Então, isolamento geográfico favorece uma especiação. Tá? Então, essa aqui também não pode ser. Seleção natural que ocorre entre as raças. Bom, a seleção natural ela pode levar, né, uma especiação caso essa espécie esteja sofrendo diferentes seleções naturais. Então, pode levar, sim, um processo de especiação. Tá? Por que não ocorre? Manutenção do fluxo gênico entre as raças. Sim, pessoal, não ocorre porque essas espécies continuam se reproduzindo. E como elas continuam se reproduzindo, o seu gene, o seu material genético continua sendo trocado. Isso é fluxo gênico, tá? É a troca de material genético entre os diferentes indivíduos. Então, a especiação não ocorre
porque tem uma manutenção do fluxo gênico. Beleza, pessoal? É isso aqui que impede uma especiação. Quando eu tenho, quando eu tenho interrompido o fluxo gênico, aí eu tenho um processo de especiação. Tranquilo, gente? Eu ainda não entendi, senhor. Por que que essa é a correta? Por que que essa é correta? Vamos lá, então. Vamos explicar de novo. Tá. Então, olha só, ele quer saber por que que não ocorre especiação, tá? Então, olha só, para acontecer especiação, tá? Eu tenho que ter isolamento reprodutivo, tá? Tem que ter isolamento reprodutivo para fazer especiação, tá? Muito bem. A E, ela fala sobre fluxo... Sim, senhor, isolamento reprodutivo. Oi? Como assim isolamento reprodutivo? Eu não entendi isso. Esses indivíduos não podem mais se reproduzir entre si, tá? Vamos supor o seguinte, eu tenho, sei lá, um pincher e um chihuahua, tá? Eles são cães domésticos, são da mesma espécie, tá? Se eu pegar um pincher e um chihuahua, eles conseguem se reproduzir, tá? Entre si. Então, tem fluxo gênico entre eles, tá? Eles não estão isolados reprodutivamente, eles conseguem ainda se reproduzir, beleza? Show de bola. Então, isso me mostra que eles ainda são da mesma espécie, que eles ainda são cães domésticos. Agora, vamos supor, tá, que esse pincher e esse chihuahua começam a sofrer seleções naturais diferentes ao longo de um tempo, tá? Ou eles ficam isolados geograficamente em regiões distintas com que eles não se comuniquem mais, tá? Diferentes pressões seletivas vão começar a acontecer entre eles. E eles vão começar a se adaptar, modificar suas características ao longo de muito tempo. Depois desse muito tempo, vamos supor que eu volte a ter comunicação entre um pincher e um chihuahua. Como é que eu vou saber que eles são de espécies diferentes? Quando eles não conseguirem mais se reproduzir. Quando essa reprodução for incompatível. Ou seja, eu tive isolamento reprodutivo. O chihuahua só vai se reproduzir com quem é chihuahua e o pincher só vai se reproduzir com quem é pincher. Aí sim eu tenho uma especiação, tá? Como a alternativa está perguntando... por que que a especiação não ocorre, tá? Ela não ocorre porque eu ainda tenho a manutenção desse fluxo gênico, elas ainda conseguem se reproduzir, trocar os seus genes, seu material genético. Entendido agora? Sim, senhor, agora eu entendi. Bueno, show de bola. Todas as outras, elas facilitam, de certa forma, a especiação, tá? Essa aqui é a única que não facilita, tá? Ela impede que a especiação aconteça. Vamos lá, então. 23. Show. Da URGS. Quando são realizadas comparações entre espécies, constata-se que muitas características são compartilhadas. Considere as afirmações abaixo sobre processos evolutivos relacionados a este fato. Então, vamos lá. Características homólogas são aquelas compartilhadas por diferentes espécies herdadas de um ancestral comum. Sim, tá? Características homólogas são aquelas que diferentes espécies vão apresentar, tá? E elas são herdadas de um ancestral em comum, mesmo ancestral. Então, por exemplo, a asa de uma ave e a asa de um morcego e as nossas mãos, tá? Se a gente for olhar, tá, a estrutura anatômica desses membros é a mesma estrutura anatômica, tem os mesmos ossos, a mesma constituição. Então, possivelmente, tá, elas vieram de um mesmo ancestral em comum entre todos esses seres. Então, isso são características homólogas. Então, elas podem ter funções diferentes, mas elas têm a mesma estrutura e o mesmo ancestral em comum. Tá? Então, essa aqui está certa. Estruturas ósseas das asas de morcegos e aves são derivadas de uma ancestral em comum de 4 membros. Sim, justamente por isso que eu falei. Tá? Tanto as nossas mãos quanto as asas de uma ave ou as asas de um morcego têm as mesmas estruturas, então possivelmente foi herdada de um ancestral que tinha 4 membros, tá? A gente chama de tetrápodes, 4 membros, tá? A evolução convergente refere-se a características similares que evoluíram de forma independente em diferentes espécies sujeitas a pressões seletivas semelhantes. Evolução convergente ou convergência evolutiva ou convergência adaptativa, ela vai dar origem lá aos órgãos análogos, tá? Ou seja, eles têm a mesma função, mas não têm a mesma estrutura, nem o mesmo ancestral em comum. Então, por exemplo, a asa de um morcego e a asa de um inseto, tá? Tem a mesma função, é para voar,
Mas se a gente for olhar a constituição, ela é totalmente diferente. Tá? Uma tem constituição óssea, vai ter lá tecido conjuntivo, a outra vai ser formada de quitina, basicamente. Tá? Então é a mesma função, mas diferente ancestral comum, diferente estrutura. Tá? Então essa aqui também está certa. A evolução convergência refere-se a características similares que evoluíram de forma independente, ou seja, de formas isoladas, não depende uma da outra, não vieram do mesmo ancestral, em diferentes espécies sujeitos a pressões seletivas semelhantes. Também está certa. Então a resposta aqui é a E. 1, 2 e 3 estão corretas. Tranquilo, gente? Professor, Oi. ali na segunda, por que, tipo, 4 membros? Por que falou 4 membros? 4 membros, porque esses grupos de seres vivos, né, tanto morcegos quanto as aves, eles vieram de organismos que a gente chama de tetrápodes. Então, por exemplo, nós somos tetrápodes. A gente tem 2 mãos e 2 pés. Tá? Então, isso aqui a gente chama de membros. Tá? Cada mão é um membro, cada perna é um membro. Nós temos 4 membros, 2 mãos, 2 pés, então nós somos tetrápodes. As aves também, são 2 asas, 2 pés, vieram também de tetrápodes. Por mais que essas asas não tenham a mesma função, por exemplo, que as nossas mãos, tá? Elas são derivadas de um tetrápode também. Entendido? Sim. Bueno, vamos lá. Gente, a 24, eu só quero alertar para vocês que ninguém me avisou, o gabarito tá errado. Porque o gabarito não tem o menor sentido, tá? Vamos ver por quê, olha só. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos ao longo do tempo passam por. Então a ideia, pessoal, os cientistas não concordam com essa ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo, tá? Por quê, pessoal? Porque essa ideia de que a gente é o ápice é uma ideia de que a evolução é sempre melhoria, tá? E que nós somos os seres mais evoluídos, ou os seres melhores adaptados. Isso não é verdade, a gente é apenas mais um grupo de seres vivos dentre tantos outros que também estão em processo de evolução e que acabaram evoluindo e que habitam o planeta Terra desde hoje, tá? Então, a ideia central de evolução em que não faz com que a gente possa concordar com essa ideia de que o ser humano é mais evoluído é que a evolução justamente é só a modificação de características ao longo do tempo, tá? Ou seja, todos os seres vivos que sofreram modificação de características ao longo do tempo são seres que passaram por evolução e são seres evoluídos, tá? Todos que fazem isso são seres evoluídos. Então, por isso que a certa é a A. No gabarito estava a D, tá? Não tem como ser a D, porque a D dá essa ideia de melhoria. Tá? E evolução nem sempre é melhoria. Tá? A evolução, o indivíduo pode evoluir, sei lá, por uma característica que anatomicamente não lhe favorece muito, mas que para fins de adaptação ao meio lhe favorece, tá? Então isso tá errado, essa ideia de melhoria não é tão correta, tá? Tranquilo, pessoal? Então por isso que não podia ser a D. Sim? Sim, senhor. Bom, vamos para a última dessa lista, então. Okay. A 27. Assinale com verdadeiro ou falso as afirmações que seguem relativa à especiação. As espécies de tentilhão observadas por Darwin nas Ilhas Galápagos se diversificaram por cladogênese. Tá? Então lembra que para ter uma diversificação por cladogênese é a mesma coisa que especiação alopátrica, eu tenho que ter uma barreira geográfica. Tá? Então, sei lá, eu tinha uma população e entre essa população, sei lá, surgiu um rio. Ou uma cratera enorme dividiu esses dois hábitats onde habitava essa população. Tá? Então, para ser um processo de cladogênese, é uma especiação alopátrica, a especiação tem que começar por um isolamento geográfico. Como eu estou falando em ilhas Galápagos, várias ilhas, e cada ilha tinha um padrão desses tentilhões, tá? Possivelmente eles evoluíram, tá? Foi um processo de especiação alopátrica, tá? Por cladogênese. Então, essa aqui está correta. Aí eu tinha ali o oceano entre essas ilhas e isso possibilitava, de certa forma, tá, a reprodução entre esses pássaros, por mais que eles pudessem voar. Tá, isso possivelmente impactou, de certa forma, na especiação desses indivíduos. Tá? 2 espécies estabelecidas em razão do isolamento geográfico prolongado apresentam especiação alopátrica. Sim, foi o que eu acabei de falar para vocês.
tá? Então, se eu tenho isolamento geográfico, por muito tempo essas espécies vão começar a evoluir de forma diferente, vão mudar tanto as suas características que, possivelmente, se eu voltar a comunicação entre elas, elas não vão mais conseguir se reproduzir. Tá? Então, espécies são alopátrica ou cladogênese. Então, tá certa também. Novas espécies são atualmente descritas segundo o conceito tipológico, no qual um indivíduo é tido como padrão. Não, né, pessoal? Hoje as espécies são descritas conforme a sua filogenia. Então, se faz uma análise taxonômica, se olha, né, os aspectos físicos dessa espécie, mas também se olha os aspectos genéticos, tá? Então, não tem uma espécie tipo, uma espécie padrão que eu comparo, tá? Eu posso até utilizar, mas isso não é lei, tá? Isso é uma das possibilidades. O que eu uso mesmo é o padrão genético ou filogenético. Tá? Então, isso aqui tá errado, tá? Conceito filogenético. As espécies atuais, por estarem em seu pico adaptativo, não estão sujeitas a forças evolutivas. Nada a ver. A gente está evoluindo a todo instante, todas as espécies estão evoluindo. A partir do momento que muda as condições do meio, tá? Essa mudança vai selecionando novas características, tá? Novas adaptações. Então, essa aqui também está errada. Então, a correta aqui é a VVFF. VVFF. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida sobre essa? Não, senhor, só os nomezinhos se confundem, né? Cladogênese, alopátrica, confunde bastante. Por isso que eu falo que biólogo, eu acho que, sei lá, não tem muita coisa para fazer, porque fica inventando nome para tudo. Em vez de utilizar os nomes que já tem, né? Cada um que chega e descobre uma coisa nova quer dar um nome, diferente. Né? Então, biólogo Exatamente, senhor. é um bicho chato que só sabe inventar nome diferente, tá? Mas vamos lá, tem até um grupo de cientistas dentro da biologia que agora está querendo mudar um pouco o nome das coisas para tentar simplificar mais. Aí isso a gente vai ver lá na zoologia, que tem muito nome bem específico, assim. Cada cara que chegou e descobriu uma nova coisa queria dar um nome diferente. E hoje a gente já tem um grupo de cientistas que quer mudar isso para facilitar a nossa vida, quer dar um nome mais geralzão para tudo. Mas enquanto não tem isso, a gente se rala estudando, né? Vamos lá. Gente, lista de exercícios 9. Tá? Vamos ver até onde a gente consegue ir. Vamos mais uns 10 minutos, pode ser? Pode ser. Aguenta comigo? Então tá, vamos lá então. Aqui. Abre coisa. Aí. Então essa aqui já foi. Não. Vamos para a 9. Aqui. A 9, vamos lá na 6. Essa. Muito bem. O caramujo gigante africano, a Catina fúlica, é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Isso aqui a gente já sabe, porque todos vocês já assistiram a aula ali de espécies exóticas, onde eu falo sobre isso. Por ser uma espécie herbívoro generalista, alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais, com grande capacidade reprodutiva. Torna-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associada a isso, a ausência de predadores naturais faz com que ocorresse um crescimento descontrolado da população. O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de... Gente, para a gente resolver essa questão, a gente tem que saber como é que funciona a cadeia alimentar dessa espécie exótica, tá? Então, olha só o que está falando no texto. No texto está falando que esse caramujo, ele é herbívoro, ou seja, se alimenta de plantas. Então, o que a gente tem na cadeia alimentar dele? Tem lá uma plantinha, as plantas, e ele vai se alimentar dessas plantas. Caramujo. Beleza? Show de bola. Então, essa é a cadeia alimentar, bem simples. Por que para aqui, pessoal? Porque como é uma espécie exótica, ela não tem um predador natural. Então, ninguém consome o caramujo, tá? Ninguém consome a Catina fúlica. Então, ela fica só se reproduzindo lá, não tem controle populacional. Então, a sua cadeia alimentar é assim, beleza? Gente, se a gente fosse classificar esses indivíduos, a planta seria o que dentro da cadeia alimentar?
Produtor ou consumidor ou decompositor? Consumidor primário. As plantas? As plantas. Porque as plantas sempre são numa cadeia alimentar. Ops. Alguém mandou uma mensagem no chat. Produtor, isso aí, tá? Carol ali respondeu. Então, olha só, as plantas sempre... Ai, eu achei que tava falando dos caramujos. Não, da plantinha, o primeiro ali indivíduo. Então, sempre são produtores. Produtor. Agora sim, o caramujo é o quê? Consumidor primário, isso aí. Consumidor primário, tá? Show de bola. Deixa eu trazer isso aqui mais pra cá. Então, isso aqui já não serve para resolver a questão, tá? Vamos lá. Ele quer saber o desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de consumidores terciários em função da elevada disponibilidade de consumidores secundários, não porque eu nem tenho consumidores secundários nessa cadeia, tá? Então, isso aqui não pode ser. Consumidores primários em função da ausência de consumidores secundários. Sim, pessoal, por que eu tenho aumento, né, ali da catina fúlica? Porque ela não tem um predador natural, ela não tem um consumidor secundário, né, que utiliza ela como alimento. Então, consequentemente, eu vou ter uma densidade populacional maior de acatina fúlica, de consumidor primário, tá? Então, essa aqui tá certa. C, consumidores secundários em função da ausência de consumidores primários, não porque ela é a própria consumidor primário. Consumidores terciários, não, nada a ver, não tem consumidores terciários. Consumidores primários em função do aumento de produtores, não, eu tenho uma queda, né, de produtores. Na realidade, possivelmente essas plantas vão se encaminhar para a extinção, porque eu vou ter um máximo ali, né, de aumento populacional da catina fúlica e ela só vai ficar consumindo essa planta, tá? Até chegar um momento que não vai ter mais essa planta para consumir, para a catina fúlica consumir. Tá? Então, isso aqui também está errado. Tranquilo, gente? Então era só fazer ali a cadeia. De boas? Sim, senhor. Yes. Vamos lá então. 9. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica, que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Isso aqui a gente já sabe de cor e salteado pelo processo lá da fotossíntese. Tá? Fotossíntese é o processo feito por seres autotróficos, tá? Alguinhas e plantinhas, que pegam o carbono sob forma inorgânica lá do CO2 e transformam esse carbono sobre a forma orgânica, sobre a forma de glicose, tá? E uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceos e peixes, aqui está falando de uma cadeia alimentar aquática, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a forma orgânica, tá? E em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Pessoal, dentre os organismos que tem aqui nas alternativas, qual é o único grupo de organismos que conseguem fazer fotossíntese? Que são autotróficos. Os fitoplânctons. Fitoplâncton. Sor, os zooplânctons comem os fitoplânctons? Comem, tá? Numa cadeia alimentar tem fitoplâncton, que é esse grupinho de algas e cianobactérias, são bactérias que fazem fotossíntese. Elas vão formar o fitoplâncton, tá? São seres microscópicos, geralmente. E a gente tem o zooplâncton, que são pequenos crustáceos, tá? E eles vão consumir esse fitoplâncton também, tá? Geralmente está sempre nessa ordem na cadeia alimentar aquática. Fitoplâncton, depois zooplâncton, tá? Fitoplâncton é algas e são autotróficos, e zooplâncton daí são grupinhos de animais, tá? Então aqui o único que consegue fazer isso, transformar carbono inorgânico em carbono orgânico, é o fitoplâncton, porque são eles que fazem fotossíntese, tá? O restante não faz, são todos heterotróficos. Certo, gente? Tranquilo essa? Sim, senhor. Sim? Tá. Vamos para a 17. Observe a figura abaixo, tá? Daqui tá mostrando uma cadeia alimentar aquática. Tá? A gente tem ali um grupinho de peixinhos. Os peixinhos pequenininhos são consumidos pelos peixinhos maiores, por aí vai. Tá?
Daí fala, isso é terrível se o plâncton entrar em greve, isso vai destruir toda a cadeia alimentar. Por quê, pessoal? Porque a cadeia alimentar aquática, o plâncton, o fitoplâncton, que são essas alguinhas, né, são a base dessa cadeia alimentar. Se eles não existem, né, se eles entram, sei lá, em extinção, todo o restante é prejudicado porque não tem o alimento ali do consumidor primário, e, consequentemente, se morre o consumidor primário, vai morrer o secundário por falta de alimento, tá? Aí fala o seguinte, a charge ilustra a transferência da matéria numa cadeia alimentar. Considere as setas indicativas de entrada e saída de energia nos níveis tróficos e o esquema que representa esse fluxo. O que tem que saber? Energia. Energia, ela sempre tem um fluxo unidirecional, então sempre numa única direção, tá? E ela sempre vai sendo dissipada ao longo dos níveis tróficos, ou seja, a energia nunca é renovada. Ela sempre vai sendo perdida ao longo dos níveis tróficos, tá? De forma com que lá o último nível trófico, ele vai conseguir obter uma quantidade bem menor de energia do que, por exemplo, o segundo nível trófico, tá? E por aí vai. Então a energia é sempre unidirecional, sempre aponta num sentido só, tá? E sempre vai sendo dissipada, beleza? Qual é o único esquema aqui que representa isso? Então, olha só, aqui na A está mostrando um fluxo de energia bidirecional. Ou seja, a energia está indo de um lado para o outro. Não é assim que ela funciona, tá? A matéria sim, a matéria é cíclica, ela sempre vai sendo renovada. A energia não, tá? A B também está mostrando um ciclo, né? Um fluxo cíclico, então também não pode ser energia. A C está mostrando um fluxo unidirecional, mas ela está mostrando que tem energia entrando ao longo dos níveis tróficos. Isso não acontece, porque só quem consegue converter energia solar lá em energia orgânica são os produtores. Tá? Então só acontece aqui. No restante não acontece. No restante ela só vai sendo dissipada. Na D eu também tenho um ciclo, e aí a E é que está mostrando justamente isso, né? Uma ordem, né? Unidirecional, uma direção unidirecional, e a energia vai sendo perdida, né, ao longo ali dos níveis tróficos. Sempre vai sendo dissipada. Tranquilo essa, pessoal? Então é bem assim que a energia funciona. De boas? Sim, senhor. Tá. Ela Fala. é no final. Oi? Ela é meio confusa, mas eu tô entendendo no final. Ela é meio confusa, mas daí só tem que atentar mesmo às setinhas, tá? Essas setas daí ajudam a gente a entender. Gente, eu vou resolver a última, tá? Sabia que não ia dar tempo, não adianta, a gente só consegue resolver 3 listas de exercícios, não dá pra resolver mais do que isso. E eu vou resolver a 23, tá? Olha só, a 23 fala o seguinte. Uma cachorra que se alimenta de carne bovina está parasitada por vermes intestinais e pulgas. Essa cachorra amamenta seus filhotes recém-nascidos, os quais estão parasitados externamente por carrapatos. Considere apenas as relações tróficas descritas, podemos afirmar que... Então, olha só, vamos fazer a cadeia alimentar que está descrito aqui. Bom, essa cadeia está dizendo o seguinte, tá? Que eu tenho uma cachorra que se alimenta de carne bovina, tá? Para a gente iniciar essa cadeia, boi se alimenta de quê, pessoal? De pasto? De pasto. Então, aqui eu tenho pasto, que inicia a minha cadeia alimentar, é o produtor. Então, o pasto serve de alimento lá para o boizinho e o boi serve de alimento ali para a cachorra, tá? Beleza. Aí diz que essa cachorra está parasitada por vermes intestinais e pulgas. Ou seja, eu tenho os vermes e pulgas parasitando essa cachorra. Então, elas estão se alimentando, de certa forma, dos nutrientes e dos tecidos dessa cachorra, tá? Muito bem. Aí, segue. Essa cachorra amamenta seus filhotes recém-nascidos. Então, olha só. Essa cachorra também está disponibilizando seus nutrientes para os seus filhotes. Então, do ponto de vista de cadeia alimentar, os filhotes também estão se alimentando, de certa forma, dessa cachorra. Tá? Estão se alimentando ali do seu leite. Então, aqui a gente tem os filhotes. Tá? Bueno. E os filhotes, os quais estão parasitados externamente por carrapatos. E desses filhotes eu tenho carrapatos se alimentando deles. Tá? Então, aqui, carrapatos. Bueno. Show de bola.
Agora vamos classificar de acordo com os níveis tróficos. Qual é o nível trófico do pasto? Ele é o produtor. Ele é produtor e, de acordo com o nível trófico, ele é de qual nível trófico? Primeiro, Primeiro. Então aqui eu tenho o primeiro nível trófico. O boi, qual é o nível trófico? segundo, Segundo nível trófico. E assim por diante. A cachorra do terceiro nível trófico. Tá? Vermes e pulgas e os filhotes, eles estão no mesmo nível trófico. Tá? Porque ambos estão se alimentando da cachorra. Então ambos são do quarto nível trófico. E os carrapatinhos estão no quinto nível trófico. Tá? Vamos lá para a questão agora. Nenhum dos araninhos citados ocupa o mesmo nível trófico. Ocupa vermes e pulgas e os filhotes. Então, essa aqui está errada. O verme intestinal e os carrapatos ocupam o mesmo nível trófico. Então, verme intestinal é do quarto nível trófico. Carrapatos é do quinto nível trófico. Não, não é o mesmo. As pulgas e o carrapato ocupam o mesmo nível trófico. Não, pulgas é o quarto nível trófico. Carrapatos é o quinto nível trófico. A cachorra e os filhotes ocupam o mesmo nível trófico. Não, a cachorra é do terceiro, os filhotes é do quarto. Por quê? Porque os filhotes se alimentam da cachorra. Tá? Os filhotes, os vermes intestinais e as pulgas ocupam o mesmo nível trófico? Sim, ambos ocupam o quarto nível trófico. Beleza, gente? Pra gente finalizar, tem alguma última, assim, finaleira, que vocês estejam com muita vontade que eu corrija? a 25. A Pamela se for mandou a possível. mensagem. 25? Isso. Essa lista? É, dessa lista, a Pamela mandou a mensagem Ah, ela mandou agora, no eu não chat. vi. Não estava aberto. Tá, obrigado por avisar, pessoal. Vamos lá, então, para a gente finalizar. A figura abaixo apresenta uma pirâmide invertida de biomassa, onde os valores representam o peso seco em cada nível trófico. Tá? Então, olha só. Isso aqui é uma pirâmide de biomassa. Está mostrando o seguinte. Nesse primeiro degrau, 0,4 de peso seco por metro quadrado desse indivíduo serve para alimentar 1,5 por metro quadrado desse indivíduo. E esse 1,5 desse indivíduo serve para alimentar 1,8 de peso seco por metro quadrado desse indivíduo. Tá? Isso está dizendo. Daí vai falar o seguinte. Assinale a alternativa que corresponde à cadeia trófica apresentada. Pessoal, qual é o único caso que eu vou ter uma pirâmide de biomassa invertida? Só tem um caso. Tem pirâmide de biomassa. Na de biomassa? Sim, mas em que caso específico na de biomassa isso vai acontecer? Quando a Aquática. Quando a base é de fitoplâncton? Isso, quando é aquática, tá? Então, a pirâmide de biomassa só vai ser invertida quando é aquática, tá? Beleza? Na realidade, essa questão ela tem um pequeno errinho conceitual, porque o correto, inclusive numa questão da URGS, já caiu isso, o correto seria, essas duas primeiras degraus está correto, mas esse terceiro de 1,8, ele é mais curtinho, tá? Ele deveria ser assim, tá? Essa é a pirâmide de biomassa real invertida, tá? É só a base mais curta, que é de fitoplâncton, o restante segue como se fosse uma pirâmide normal, tá? A questão 22 fala sobre isso, tá? Vocês vão observar. Mas vamos lá então para a questão. A única alternativa, pessoal, que tem aqui, que é uma cadeia alimentar aquática, é a B. O restante nenhuma é uma cadeia alimentar aquática. Então, por exemplo, cana-de-açúcar, gafanhoto de sapo é terrestre, não vai ser invertida. Pitangueira, sabiá, verme parasita é terrestre, não vai ser invertida. E assim por diante. A única que é aquática é a B. Entendido isso aqui, pessoal? Sim, senhor. Sim? Tranquilo? Sim. Mais alguma dúvida rápida? Ou não? Acho que não, senhor. Acho que não. Devido ao tempo, acho que não. E aí, Acho que a gente já corrigiu muitas hoje. como é que é? Já corrigimos muitas hoje. Corrigimos bastante, né? Porque a primeira lista tinha muita questão. Então... Eu acho que é o conteúdo mais complexozinho, assim, que a gente já teve até agora, né? Que é mitose, meiose. É complexo até pra mim, às vezes, também. Eu não sou muito dessa área citologia aí, mas a gente se vira do jeito que dá.
tá? Galera, então é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem... Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e voltar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem, tá? Não deixem de falar comigo, é importante, eu gosto de falar com vocês, tá? E é isso, espero que a gente se veja logo, continue estudando, tá? E não se culpem muito se algum dia vocês estiverem mais cansadinhos, tá? Faz parte do aprendizado, ele é assim mesmo. Tá, gente? Qualquer coisa eu tô à disposição de vocês, vou tentar fazer vídeos mais curtos, não prometo, tá? Beijinho, gente, até Tchau. mais. Tchau, tchau. Gente. Obrigado Tchau. Tchau, pela Sora. presença de vocês. Obrigada. Tchau. Beijo, Tchau, saudade de vocês.